O que é Sejusc e qual sua finalidade? O Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, aqui da comarca de Matão. E ele é um órgão do Poder Judiciário que tem por finalidade promover a conciliação, a pacificação dos conflitos, né? Então, é uma política, ele faz parte de uma política do Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da resolução número 125 de 2010, criou a Política Nacional de Tratamento Adequado aos Conflitos de Interesses. Dentro dessa política foram incluídos os Sejuscs. No Estado, nós já temos hoje mais de 80 centros judiciários instalados, e aqui no caso da comarca de Matão, nós o instalamos em parceria com a Associação Comercial e Empresarial, aqui a ACE, e a Prefeitura Municipal. Fizemos convênios, né, com a ACE e com a Prefeitura, mas é importante que fique claro que o Sejusc ele é um órgão do Poder Judiciário e que atende a toda a população. Ele não é um órgão do comércio, porque às vezes a pessoa confunde por estar sediado na associação comercial, a pessoa pode achar que é um órgão do comércio, mas não é. É um órgão do Poder Judiciário destinado a atender toda a população que dele necessitar. Em que casos o cidadão deve procurar o Sejusc e quanto custa? Todo cidadão pode procurar o Sejusc, desde que ele esteja envolvido em algum tipo de conflito de interesse, às vezes exemplificando um acidente de trânsito, um problema de vizinhança, um problema familiar. É muito importante que fique claro, até porque uma das matérias onde se tem mais eficácia na solução dos conflitos por métodos alternativos, por métodos consensuais, é a questão familiar, de direito de família, né? Então, por exemplo, uma separação, uma questão de guarda de filhos, de visita, de pensão alimentícia, revisão de pensão alimentícia, todas essas questões são passíveis de ser trazidas ao Sejusc. Questões também particulares de dívida, renegociações de dívidas, cobranças, enfim, todo tipo de matéria, exceto questões trabalhistas e questões criminais, né? Tirando essas matérias, tudo, a princípio, todo tipo de conflito pode ser trazido ao Sejusc para ser solucionado por meio de uma conciliação ou de uma mediação. O Sejusc ele só atua na conciliação ou ele atua também em outras áreas? Não, aqui fundamentalmente se promove a conciliação, né? Nós temos conciliadores capacitados pela Escola Paulista da Magistratura, eles são cadastrados, fizeram um curso bem específico, né, para tratar dessas questões, e são cadastrados perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, aqui o que se faz é tentar mesmo conciliar, aproximar as pessoas, né, para que elas, envolvidas num conflito, que elas mesmas participem da solução do próprio conflito. A finalidade última é a pacificação social, né? Mas, além das conciliações, também existe o setor de cidadania no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O setor de cidadania ele é destinado a prestar esclarecimentos ao cidadão a respeito do exercício da própria cidadania. Então, às vezes, a pessoa não sabe, por exemplo, alguma questão envolvendo direito eleitoral, título de eleitor, ou uma questão envolvendo um direito do consumidor. Às vezes ela quer alguma orientação de como proceder em alguma área, né? E o Sejusc tem o setor de cidadania que é justamente para fazer esse encaminhamento, essa orientação, para que a pessoa não fique, às vezes, perdida, sem saber para onde se encaminhar, né, para resolver o problema. Esclarecer quais são os direitos do cidadão. Pelo setor de cidadania, fazendo esses esclarecimentos, né, que às vezes a pessoa nem conhece os próprios direitos fundamentais, e o Sejusc tem essa finalidade também de esclarecer
a pessoa acerca dos seus direitos, mas, acima de tudo, na área da conciliação e da mediação, independente de se a pessoa tem aquele direito ou não, às vezes evita-se até discutir quem tem razão, quem não tem, porque o importante é aproximar as partes, os envolvidos ali, para tentar solucionar o conflito da melhor maneira possível, com a participação das próprias partes. Como o Sejusc atende o cidadão? A pessoa, ela procura o Sejusc, então ela tem uma triagem, né? O primeiro atendimento é uma triagem. Então, o funcionário que faz essa triagem, ele analisa se aquele caso realmente é um caso passível de ser encaminhado a uma audiência pelo Sejusc. Fazendo essa constatação, essa análise, e constatando que realmente é possível dar prosseguimento a esse atendimento, a pessoa é encaminhada, então, para justamente o registro dessa reclamação, né? Então, ela narra ali o problema de forma sucinta, né? O conflito em que ela está envolvida, e é marcada a data da audiência, e a parte contrária é convidada para comparecer no Sejusc, a fim de tentar solucionar esse problema de forma amigável. E aí, na data agendada, as partes comparecem a uma audiência que será presidida por aqueles conciliadores, né, aos quais eu me referi, que são capacitados pela Escola Paulista da Magistratura e cadastrados pelo Tribunal de Justiça, e que estão ali preparados justamente para detectar qual a forma mais adequada de se abordar aquele conflito, se é uma conciliação, se é uma mediação, e dotados de técnicas para conduzir esse trabalho. É muito interessante esse trabalho que tem sido feito nessa área da conciliação, da mediação, porque conseguem-se índices muito grandes de acordo, né? Infelizmente, algumas partes acabam não comparecendo, o que inviabiliza essa tentativa de conciliação. Mas, na maioria dos casos em que há o comparecimento das partes, o conciliador consegue conduzir bem a audiência e acaba alcançando, sim, uma solução pacífica e amigável, e as partes saem satisfeitas. A conciliação é mais aconselhável do que um processo judicial. Essa nova abordagem que vem sendo feita dos conflitos, por métodos consensuais, por métodos alternativos, tentar solucionar, eu digo métodos alternativos ao método tradicional, que é o da sentença, o de um julgamento num processo judicial. Essa abordagem é fantástica, porque não tem mais condições da gente, todo tipo de problema, a primeira medida ser uma ação judicial. Eu até às vezes faço uma comparação brincando, né? Se o sujeito vai ao médico e ele, no primeiro atendimento, o médico pergunta: o que o senhor tem? Ele fala: eu estou com uma dor aqui. E o médico nunca fala assim: então vamos para a mesa de cirurgia que a gente vai ter que fazer, vamos operar, vamos abrir sua barriga aí. É mais ou menos a mesma lógica que a gente pode aplicar. Um processo judicial é traumático, é desagradável. O ambiente de uma audiência num processo judicial é um ambiente onde há um embate, há uma disputa, então as partes já chegam armadas, com aquela couraça, se defendendo, né? Então é difícil de resolver o problema dessa forma. Eu acho que o processo judicial, as ações judiciais devem ser reservadas como último recurso. Então, num primeiro momento, como no exemplo que eu dei do médico, né, o médico vai examinar, vai saber, vamos ver se esse remédio resolve, vamos tentar com alimentação, tentar de outra forma. Não deu certo, em último caso, bom, tentamos de todas as formas, um tratamento alternativo não deu, vai ter que fazer um tratamento mais drástico, né? A mesma coisa para os conflitos de interesse. Tentou de todas as formas solucionar pacificamente, com a participação das partes, o que é mais importante. O próprio conceito de jurisdição tradicional é a atividade do Estado de aplicação da lei forçada em substituição à vontade das partes. Então, quer dizer, o ideal seria que, num primeiro momento, prevalecesse a vontade das partes. E é isso que a gente tenta fazer com essa abordagem nova dos conflitos de interesse, né, pelos métodos consensuais. Trazer as partes, fazer com que elas sejam protagonistas do próprio conflito, da solução do próprio conflito. Elas trazendo sugestões,
de um lado, de outro, auxiliadas pelo conciliador, isso, a probabilidade de se alcançar um resultado mais satisfatório, mais eficaz, é enorme. Além da redução de custos, da redução de sofrimento mesmo, a carga psicológica, o ambiente aqui é totalmente diferenciado. Então, eu creio mesmo que o primeiro recurso não deva ser um processo judicial, uma ação judicial, mas sim a tentativa de solução pelos meios suasórios, né, pelos meios consensuais.